Postos de trabalho crescem em janeiro de 2024. Minha Casa Minha Vida bate recorde de vendas. Atos pela democracia acontecem em todo o Brasil neste sábado. A plenária nacional das mulheres do PT, o lançamento do plano Juventude Negra Viva e muito mais. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da TV PT. Sexta-feira, 22 de março de 2024. Essa produção do PTcast está sendo gravada do estúdio Marisa Letícia. Estou usando uma camiseta preta, calça amarela, tênis alaranjado, brincos de argola, um colar colorido e o meu relógio aqui, sempre do lado esquerdo, é claro. Os meus cabelos são bem curtinhos e esse é o meu sinal em libras. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na rede PT de comunicação. Vem comigo! O jornal PT Brasil começou a semana comemorando a notícia de que o país gerou 180.395 postos de trabalho em janeiro de 2024, o dobro do mesmo mês do ano passado. Na segunda-feira, a subsecretária de Estatística e Estudos do Trabalho, Paula Montagnier, do Ministério do Trabalho, conversou com o jornal PT Brasil e analisou os fatores que motivaram essa alta. Os principais fatores decorrem daqueles números super bonitos que a gente viu no final do ano passado, com um crescimento de 2,9% do PIB, apontando para uma melhora das atividades, para os anúncios de novos investimentos, tanto no setor público como alguns do setor privado, nas áreas de energia, das áreas de energia limpa, das automotivas que voltaram também a fazer, já anunciaram que voltam a fazer investimentos no Brasil. Isso tudo são fatores que contribuem de forma importante para que indústria e serviços se organizem no mês de janeiro para a produção do ano de 2024. Tem também o lado positivo da agricultura, né? Não vamos esquecer, a colheita da soja já está começando, nós temos colheita de frutas. E o presidente Lula coordenou a primeira reunião ministerial de 2024 na segunda-feira. Em sua fala inicial, o presidente criticou o governo anterior, que deixou o país totalmente abandonado, e reconheceu que, apesar dos avanços, ainda há muito o que fazer. Durante o evento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentou um balanço de ações do governo federal e agradeceu o trabalho conjunto de todos os ministros. Meu agradecimento a cada um dos ministros e ministras pelo trabalho em conjunto, e nós haveremos de trabalhar juntos, presidente, para ao final do ano, em dezembro ou em janeiro do ano que vem, fazer uma nova apresentação e com certeza todos contribuirão para que dados concretos, não discurso, gráficos concretos, informações possam ser apresentadas à imprensa, mostrando a continuidade desse crescimento nos diversos indicadores que refletem a economia brasileira, refletem o cuidado com as pessoas, saúde, educação, com cuidado e bem-estar da infraestrutura, da logística, a redução do custo do Brasil, que o senhor está orientando para que esse país cresça de forma sustentável. O presidente Lula e uma comitiva de ministros estiveram em Porto Alegre no dia 15 de março para apresentar investimentos do governo federal no Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Bom Gás, falou à TV PT e comentou a visita do presidente e as ações de investimentos do governo Lula para atender os municípios atingidos por enchentes no estado. Nós chegamos pela Conab a transferir comida lá de outros estados do país para buscar alimentos para levar para socorro de compra pública para essas famílias atingidas. Instalaram imediatamente um hospital de campanha lá na região. A segunda fase foi colocar, então, recursos para habitação. São 600 casas que já têm convênio assinado, do Minha Casa Rural Calamidade, tá? Que foi criado especificamente para atender essas pessoas. E nós tivemos anúncios também de obras que já foram realizadas na área de creches, de escolas, de recuperação na área da educação. E o presidente Lula colocou 1 bilhão também de recursos que estão sendo viabilizados para as empresas da região. São medidas diversas nessas 3 fases, imediata, de médio e longo prazo de reconstrução,
que o presidente Lula confirmou para a região. Na terça-feira também aconteceu a Plenária Nacional das Mulheres do PT. O evento online reuniu cerca de 2.000 mulheres e foi destinado para companheiras que são pré-candidatas a vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas. E também para aquelas que estão de alguma forma à frente das eleições deste ano. Quem traz mais detalhes é a repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória. A atividade contou com as presenças da socióloga e primeira-dama Janja Lula da Silva, da secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, da secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade, e da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Na abertura, Anne Moura destacou a importância do programa Elas por Elas, responsável pela organização e preparação das mulheres na política. Nós somos o primeiro partido a organizar um projeto assim, um projeto de organização e mobilização das mulheres um ano antes do processo eleitoral. E esse ano vai ter muita novidade. A gente ampliou a nossa presença. A gente tem hoje uma governadora, 2 senadoras, 19 agora deputadas federais com as suplências e 33 e agora 34 deputadas estaduais. E o PT está preparando uma mobilização nacional em defesa da democracia para este sábado, dia 23 de março. Os atos foram assunto da conversa com a secretária nacional de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do partido, Lucinha Barbosa. Ela falou ao Jornal PT Brasil na última quarta-feira. A verdadeira disputa das mentes e corações nós precisamos fazer nas ruas. Então esse ato do 23 é em cima dessa construção. E lógico, com as 3 grandes pautas, que é em defesa da democracia, sem anistia aos golpistas e pela punição dos golpistas que desestabilizaram todo o processo democrático e cometeram crimes. Esses atos do dia 23, porque terá nos diversos estados, lógico, tem como foco central São Paulo e a Bahia, que as diversas personalidades nossas irão para a Bahia, mas é essa tentativa de chamar a população brasileira, para acordar para a situação que a gente está. Nós estamos numa disputa de mentes e corações por 2 projetos que estão em jogo, e a população precisa se posicionar. Então essa é a expectativa, por isso os atos do dia 23. Na quarta-feira aconteceu a sessão solene em homenagem aos 44 anos de fundação do PT na Câmara dos Deputados. O plenário ficou lotado por centenas de militantes, parlamentares e lideranças petistas. Em seu discurso, a secretária de Planejamento e Finanças do partido, Gleide Andrade, reforçou a trajetória do partido na defesa da democracia e no avanço dos direitos do povo. O PT nasceu para mudar o Brasil e mudou, provando que havia e ainda há outro jeito de governar o país, olhando, em primeiro lugar, para o povo, os trabalhadores e as trabalhadoras, os que mais precisam. Um país que afirmou sua soberania e tornou-se respeitado no mundo por ter resgatado milhões da fome e da pobreza e ter feito a economia crescer, controlando a inflação, gerando emprego por um caminho absolutamente democrático. Nessa tarefa, a partir desse terceiro governo do presidente Lula, e consolidar a democracia em seu sentido mais concreto, de justiça, combate às desigualdades e garantia de direitos. O PT quer seguir mudando para melhorar a vida do povo brasileiro. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras! A última quinta-feira, 21 de março, foi Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. E esse foi o assunto da entrevista com o secretário nacional de combate ao racismo do PT, Márcio Chagas. Ele falou sobre as ações do partido para o combate à discriminação racial e destacou a necessidade da criação de organismos para o combate ao racismo. Esse ano é um ano eleitoral, né? A Secretaria de Combate ao Racismo já tem um documento, já preparou um documento, nós estamos revisando esse documento, que orienta os nossos prefeitos, os nossos candidatos a prefeitos e prefeitas, é bom que todos entendam isso, né, a criar esses organismos para fazer com que esses organismos invistam em políticas públicas que combatam o racismo. Mas aqui a gente vai tratar todo mundo por igual. Não trate todo mundo por igual, porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes.
né? E as necessidades dessas pessoas são diferentes. Então, por isso que nós estamos criando esse documento para poder enviar, e a gente quer que todos os candidatos a prefeito e prefeita do PT em 2024 assinem esse termo de compromisso conosco, que durante a campanha e ao assumirem o governo, eles possam criar organismos que combatam o racismo. A agenda do presidente Lula nesta semana contou com a participação na cerimônia de homenagem às vencedoras da primeira edição do Prêmio Mulheres das Águas, realizado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Ele também se reuniu com representantes da Frente Parlamentar Mista em defesa da indústria naval brasileira. E ontem, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, esteve na cerimônia de lançamento do Plano Juventude Negra Viva, o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra da história do país. O plano que estamos apresentando hoje é mais do que um compromisso de avançar na execução de políticas que enfrentem as vulnerabilidades sociais e a violência que dizima a nossa juventude. O que nós estamos apresentando são ações concretas para aperfeiçoar o que já foi feito até aqui, para assegurar que a juventude negra viva em plenitude, sem estar sempre exposta a carências, violências e injustiça. Que tenha acesso à educação, saúde, cultura, segurança, lazer, emprego de qualidade, remuneração justa e todas as oportunidades para viver melhor, com mais dignidade. As vendas do Minha Casa Minha Vida bateram recorde no governo Lula. Houve um crescimento de 42,2% segundo o levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Nesta sexta-feira, o jornal PT Brasil conversou com a urbanista e vereadora pelo PT do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, que falou da importância do programa para os projetos de urbanização das cidades. O Minha Casa Minha Vida é uma oportunidade da gente construir cidade. A gente falou ao longo dos outros governos do PT sobre a necessidade da gente construir mais cidades, pensar em infraestrutura urbana, pensar a melhoria habitacional associada à produção de novas moradias. A gente não pode pensar o Minha Casa Minha Vida, os condomínios de Minha Casa Minha Vida isolados do restante da cidade. E, sem dúvida alguma, todos os municípios já aprenderam essa nova receita, que é associar a melhoria urbana, associar os projetos de urbanização à inserção de condomínios de Minha Casa Minha Vida. Tanto o Ministério das Cidades, quanto a própria Caixa Econômica, o banco principal que roda esse processo, orientam os municípios, as gerências de habitação, as secretarias de habitação locais, para links, para relações melhor desenhadas no âmbito local. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na rede PT de comunicação. E se você não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clique aí no botão seguir para não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal de contas, você sabe, a gente ama estrelas. E faça como a Elizabeth Costa, que deixou um comentário pra gente lá no YouTube. Ela escreveu assim, ó: "Parabéns, presidente Lula, avante Brasil." Vamos nessa, Elizabeth? Agora eu me despeço de vocês desejando um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo 13 Minutos.